pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre usos da vírgula. É claro que aqui eu vou falar sobre a questão mais de gramática tradicional, sobre os usos mais da língua padrão para a vírgula. Quando a gente está numa fala mais coloquial, escrevendo numa rede social, não precisa se preocupar tanto com isso daqui. A ideia da fala na rede social é ser mais fluida mesmo. Apenas tomar cuidados para não comunicar de forma errada, ou melhor, para não comunicar de uma forma diferente do que tu gostaria. Então hoje eu vou trazer uns primeiros aspectos desse uso da vírgula na língua padrão. Nós primeiro vamos falar da língua separando termos com a mesma função sintática, ou seja, termos coordenados, porque quando nós imaginamos a montagem de um período, nós sabemos que nós temos determinadas posições a serem preenchidas, que talvez não sejam preenchidas pelas características ou ali do verbo ou do sujeito que nós vamos usar. Mas imaginando que nós temos lacunas a serem preenchidas, quando nós temos termos diferentes preenchendo o que seria uma mesma lacuna, mas sim criando lacunas idênticas uma ao lado da outra, nós precisamos separar esse termo para dar mais clareza. Então, ela comprou areia, cimento, tijolos, madeira. Se nós separássemos tudo, nós teríamos ela comprou areia, ela comprou cimento, ela comprou tijolos, ela comprou madeira. Mas como aqui nós temos o que seriam termos que ocupariam a mesma lacuna nessa formação de um período, então nós separamos eles por vírgulas para mostrar que eles estão enumerados, para mostrar que eles estão ocupando o que seria uma mesma função sintática. Nós também vamos separar com a vírgula predicativos do sujeito que estejam deslocados. No exemplo, aflito, o homem tentou resolver a situação. Nós percebemos que esse aflito foi colocado aqui para frente, talvez até como uma forma de ressaltar essa aflição dele. Isso não está errado, pelo contrário, é uma forma de estilo que a gente pode usar para ressaltar o que nós queremos. Mas aqui, como ele foi deslocado do seu lugar padrão dentro do período, nós vamos colocar a vírgula para ressaltar esse deslocamento e ressaltar o sentido que nós queremos dar. E também os adjuntos adverbiais. No exemplo, durante muito tempo eu acreditei na bondade dele. Esse durante muito tempo não estaria aqui normalmente. E provavelmente pelo mesmo motivo do exemplo anterior, ele foi deslocado para frente para dar uma ênfase para esse durante muito tempo. Então, como ele está deslocado do seu lugar padrão, nós também vamos separá-lo com vírgula. Nós também vamos sempre separar o aposto e o vocativo do restante da oração, porque esses termos, eles têm já uma característica de ou de chamar alguém ou de explicar algo sobre aquele termo a que ele se refere. Então, aposto e vocativo são separados do restante da oração justamente para demonstrar que são aposto e vocativo, lembrando que a vírgula é uma sinalização, ela vai sinalizar algo, em alguns momentos a existência ou não dela pode sinalizar termos diferentes, e sinalizando aposto e vocativo, nós estamos demonstrando que são aposto e vocativo e que eles cumprem a sua função dentro da frase. Por exemplo, o médico, especialista em ortopedia, deu sua opinião. Aqui nós separamos o termo entre vírgulas justamente para demonstrar que esse termo está falando sobre médico. E mais um uso da vírgula é quando ela substitui um verbo subentendido para não precisar repetir o verbo. E aqui nós vamos ter uma elipse. No exemplo, ele escreveu de azul, ela de preto. Essa vírgula aqui depois de ela está nos mostrando que aqui nós teríamos esse mesmo verbo que nós tivemos antes. Mas para não precisar escrever novamente, ele escreveu de azul, ela escreveu de preto, o que não está errado. É só uma forma de tornar a língua mais dinâmica. Quando nós colocamos essa vírgula aqui, nós temos a representação desse verbo aqui. Em todos esses momentos aqui que nós já falamos, e também em muitos outros que nós falaremos mais adiante, nós precisamos pensar na ordem direta das frases. Porque normalmente na ordem direta, quando nós temos os termos em ordem direta, nós não precisamos usar vírgula entre eles. Nós costumamos utilizar, como nós já vimos aqui, as vírgulas quando há deslocamentos de termos. É claro que aqui eu coloquei apenas uma base do que seria a ordem direta,
Nós podemos agregar muitos outros elementos, mas é importante pensar na ordem direta como aquele alinhamento que nós damos aos termos em que eles conseguem criar sentido sem a necessidade da vírgula. Inclusive, quando utilizada a vírgula entre os termos na ordem direta, nós temos um equívoco, porque nós estamos dando um outro significado ou muitas vezes estamos tirando o significado, deixando a frase incompreensível. Bom, pessoal, essa foi uma primeira análise sobre os usos da vírgula. Ainda tem muita coisa para a gente revisar por aqui. Até os próximos vídeos!